Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos percorrendo o nosso itinerário de reflexão sobre o livro dos Provérbios. E dentro desta obra nós nos encontramos no prólogo, o qual corresponde aos 9 primeiros capítulos. E no prólogo nós nos encontramos na seção que pode muito bem ser intitulada de Aviso contra o Adultério. Esta seção compreende todo o capítulo 5º. Hoje nós vamos meditar Provérbios, capítulo 5º, versículo 7º, que diz assim para nós: E agora, filhos, ouvi-me, e não vos desvieis das palavras da minha boca. É o Senhor quem está dizendo para nós de forma muito carinhosa. E agora, este e agora representa uma urgência no chamado de Deus a ouvi-lo, a escutá-lo. Uma pergunta que nós devemos nos fazer hoje, neste exato momento, porque Deus está falando conosco hoje. Eu ouço com urgência a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é para o meu agora, é para o agora da minha vida, é para o lugar e o momento onde eu me encontro. A palavra que o Senhor está dirigindo a mim, eu aguardo no coração. Hoje, agora, eu me recordo de uma expressão muito utilizada por Jesus. Mateus capítulo 11, versículo 15. E esta expressão não aparece somente nesse versículo, mas Jesus diz: quem tem ouvidos, ouça. O que Jesus está querendo dizer para nós com esta expressão é você quem está ouvindo esta palavra, quem está escutando, quem está lendo esta palavra a qual eu dirijo hoje. Portanto, é para você. Isto significa dizer que existe, como eu dizia, uma urgência, e agora a expressão utilizada pelo autor do livro dos Provérbios. Deus quer que você viva esta palavra hoje, e esta palavra é direcionada diretamente, de modo pessoal, para você. Quem tem ouvidos, ouça. É para quem tem ouvidos, é para quem está escutando, é para quem está dando atenção, é para você. Eu falo isso porque infelizmente, muitas vezes eu tenho esse defeito. Não sei se você tem, mas infelizmente muitas vezes eu paro e penso, como seria bom se fulano estivesse ouvindo esta palavra? Como seria bom se fulano estivesse lendo esta palavra? Sendo que o Senhor está dizendo cada palavra direcionada aos meus ouvidos, aos meus olhos. O Senhor está dizendo, quem tem ouvidos ouça, quem está ouvindo é você, Fabiano. Então esta palavra é para você. Para de querer terceirizar a exortação, a admoestação que eu estou fazendo a você. Para de querer se livrar da chamada de atenção que eu estou dirigindo a você. Quem tem ouvidos, ouça. E agora, filhos, ouvi-me.
É o que o Senhor está dizendo para nós. Ouvir com o coração. Ouvir a voz do Pai, que amorosamente exorta, corrige, direciona. É para nós. Nós devemos tomar posse da palavra que Deus carinhosamente direciona a nós. Não vos desvieis das palavras da minha boca. As palavras que saem da boca do Senhor são palavras que dão vida, porque no final das contas se tratam de uma única palavra, a palavra viva de Deus, que é o próprio Filho encarnado para nós, o próprio Filho que o Pai enviou para nós. Este é o meu Filho amado, escutai-o. Tem uma passagem no livro do profeta Isaías que neste sentido é emblemática. É uma palavra que descreve qual é a missão, qual é o caráter da palavra de Deus, o que a palavra de Deus é capaz de realizar. Em Isaías capítulo 55, versículos do 10º ao 11, diz assim: Como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam sem terem regado a terra, tornando-a fecunda e fazendo-a germinar, dando semente ao semeador e pão ao que come. Tal ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não volta a mim sem efeito, sem ter cumprido o que eu quis, realizado o objetivo de sua missão. Aqui o próprio Deus, através do profeta, está fazendo uma comparação ao poder da sua palavra, ao poder da chuva e da neve. A chuva e a neve não voltam sem terem regado a terra. A palavra dirigida por Deus a nós só retorna a Deus quando rega o nosso coração. Quando fecunda e faz germinar, dando semente e pão. Ou seja, através da palavra, Deus realiza todo o processo necessário para que possa ser produzido o fruto na nossa vida. É por isso que Deus carinhosamente exorta: não vos desvieis das palavras da minha boca, porque sem a palavra de Deus, sem darmos ouvido à palavra de Deus, nós não seremos capazes de frutificar segundo o coração de Deus, conforme a vontade do Senhor. Esse é o desejo de Deus para nós. Não se desviar da palavra significa trazê-la sempre no coração e permitir que, pela força do Espírito Santo, a palavra que se encontra enraizada no nosso coração possa sempre dar frutos conforme a vontade de Deus. Frutos de sabedoria, frutos de paz, frutos de fé, frutos de permanência em Cristo. Guarde bem isso, porque é a palavra que nos faz permanecer no Senhor. Eu dizia, frutos de fé e frutos de permanência em Cristo. São Paulo nos diz na carta aos Romanos, no capítulo 10, os versículos do 14 ao 17, diz assim: Mas como poderiam invocar aquele em quem não creram? E como poderiam crer naquele que não ouviram? E como poderiam ouvir sem pregador? E como podem pregar se não forem enviados? Conforme está escrito:
Quão maravilhosos os pés dos que anunciam boas notícias, mas não obedeceram ao Evangelho. Diz com efeito Isaías: Senhor, quem acreditou em nossa pregação? Pois a fé vem da pregação e a pregação é pela palavra de Cristo. Então, ouvir a palavra de Deus, guardar a palavra de Deus, gera constantemente a fé. A fé é gerada e alimentada pela palavra do Senhor, porque você não tem como crer, você não tem como se relacionar, porque fé é isso, é crer e é relação. Você não tem como crer e como se relacionar com que ou com quem você não conhece. E você conhece a Deus, Deus se revela pela palavra. Frutos de fé. E por fim, fruto de permanência. Jesus fala no Evangelho segundo João, capítulo 15, os versículos de 9 a 10. Assim como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei em meu amor. Se observais meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Como guardei os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Jesus deseja, Jesus anseia que nós permaneçamos no seu amor, que nós permaneçamos nele. Ele diz, permanecer em mim, no versículo anterior, lá no versículo 4. Permanecer nele, permanecer no amor dele, é o grande desejo de Jesus. Mas isso só é possível através de quê? Da palavra, ele diz. Se observais meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Os mandamentos de Deus nos vêm pela palavra. É por isso que Deus faz esse apelo. É um apelo urgente. Agora, filhos, ouvindo, não vos desvieis das palavras da minha boca. Porque Deus quer que a nossa fé seja alimentada pela palavra e que nós permaneçamos nele e no seu amor. Este é o grande desejo de Deus. Que nós possamos corresponder a esse desejo do Senhor e deste modo possamos ser felizes, alimentando a nossa fé, mantendo a nossa relação com Ele, permanecendo nele, vivendo a mais bela e profunda intimidade com o Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fique na paz do Senhor.